Vino 11, Sari 11, TRTN 11, RCRB 11 e Vegri 11. 5 fundos imobiliários que tomaram calote recentemente e vai impactar mais de 230 mil cotistas de fundos imobiliários. Muita gente me perguntando qual que vai ser o impacto real nesses fundos imobiliários, qual que vai ser o impacto nos rendimentos distribuídos por esses FIIs. E nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre calotes em fundos imobiliários, sobre conflitos de interesses e sobre alavancagem. E no final a gente vai trocar uma ideia para a gente chegar a um consenso. O que a gente pode aprender com tudo isso que tem acontecido recentemente nos fundos imobiliários e o que a gente precisa ficar de olho daqui para frente acontecendo essas situações. Antes da gente começar aqui, deixa para mim aqui nos comentários se você já investe em algum desses fundos imobiliários. Comenta aí, Lucas, eu tenho 100 cotas de Vino 11, comprei Sari 11, tem algum desses fundos que justo na minha vez, cara. Fiquei um ano fazendo reserva de emergência, estudando. Na hora que eu decidi, falei, vou comprar, meu fundo imobiliário toma um calote, o rendimento cai. Comenta aqui embaixo se você é essa pessoa sortuda que investiu e agora o seu fundo já tá dando prejuízo. Mas antes, eu não quero deixar de lembrar você que dia 8 e 9 de julho, agora, semana que vem já, vou fazer 2 aulas gratuitas aqui no YouTube para ajudar você a aprender a ler relatório gerencial, analisar um fundo imobiliário e montar uma carteira de fundo imobiliário para você receber de R$1.000 a R$5.000 por mês de rendimentos. Essas 2 aulas vão ser gratuitas, é só você clicar no link aqui da descrição, pegar o material de apoio lá no grupo do WhatsApp, que você vai conseguir acompanhar essa aula junto comigo no dia 8 e 9 de julho. E no dia 10 eu vou lançar meu novo curso Renda com FII, um curso específico sobre fundos imobiliários, que também vai ajudar você que quer se aprofundar mais em conhecimento. Mas entra aqui no link, pega o material de apoio lá para você aprender sobre fundos imobiliários e tá comigo aqui no dia 8 e 9 de julho. Sem mais delongas, o WeWork dá calote em aluguéis em SP, afeta 230 mil investidores de 5 fundos imobiliários. Os fundos impactados foram esses: Vino 11, Sari 11, TRNT 11, RCRB 11 e Vegri. Para quem não conhece a WeWork, ela é uma empresa que aluga imóveis aí no mundo todo, estrutura esses imóveis e faz desses imóveis espaços de coworking. Então você pode estar aí no seu dia a dia, querer fazer uma reunião, trabalhar, alugar um espaço. Esses imóveis que estão alugados pela WeWork são imóveis preparados para você conseguir trabalhar, fazer suas reuniões aí no dia a dia. Isso aí cresceu muito ali em meados de 2017 a 2019, mas depois da crise mundial de saúde, todo mundo sabe que isso daí foi algo que foi muito impactado, principalmente porque só se falava em home office. Ninguém mais ia trabalhar, o emprego formal ia morrer, nunca mais ia existir pessoas que iam bater ponto na empresa, né? Todo mundo ia ficar somente no home office. Agora que isso aí começou a normalizar um pouco mais, porque as pessoas voltaram para a vida real, mas a WeWork foi uma empresa que foi muito impactada nesse segmento, principalmente depois de tudo que aconteceu no mundo todo. Lá nos Estados Unidos, ela entrou em recuperação judicial com uma dívida de mais de 19 bilhões de dólares. E agora a WeWork Latam, que é a unidade independente aqui do Brasil, atrasou alguns aluguéis aí, o que causou esse impacto em todos esses 5 fundos imobiliários. Vou falar alguns pontos aqui antes da gente entrar no assunto dos impactos reais nos fundos imobiliários, que esse tipo de inadimplência aqui, uma empresa que deixa de pagar um aluguel, atrasa, entre outras coisas, é normal acontecer no segmento imobiliário. Não estou falando que é normal a empresa deixar de pagar, mas toda empresa está suscetível a passar por alguns problemas, alguma crise e atrasar um aluguel ou outro. Então, se a gente puxar os históricos aí dos fundos imobiliários, todo fundo imobiliário já passou por algum tipo de problema, seja com vacância, seja com inquilino, seja um fundo de CRI que deixou de receber. Isso acontece, é normal acontecer no segmento imobiliário. O problema é quando a gente, como investidor, acaba tomando decisões erradas, escolhe um fundo quando a gente poderia escolher um fundo muito melhor. Como você consegue melhorar isso? Aprendendo a ler um relatório gerencial. Por isso que você tem que estar comigo no dia 8 e 9 de julho na aula O Novo Ciclo dos FIIs. Mas vamos lá. Primeiro fundo impactado foi o Vino 11, um fundo bem conhecido aí de lajes corporativas, que uma cota de em torno aí de R$ 6,79, pagou 10,52% de yield nos últimos 12 meses, tá com VP de 0,63, tem uma liquidez diária aqui abaixo de R$760 mil. O Vino 11 tem 10 imóveis, sendo que 8 estão aqui na cidade de São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. E o principal problema do Vino 11 aqui é a alavancagem e também concentração em alguns inquilinos, com destaque aqui para Globo, né, que detém 39% do portfólio do fundo. A WeWork vem aqui logo abaixo, representando 7% da receita do fundo. Dando uma olhadinha rápida aqui no Vino 11, a gente já consegue identificar alguns problemas e quando o fundo tem alguma inadimplência, isso aí apavora ainda mais o cotista, porque se o contexto geral já não tá bom, o fundo ainda tem inadimplência, a tendência é que os rendimentos diminuam e a cota também. Se a gente pegar o aluguel
média dos contratos aqui do Vino11, a gente pode ver aqui em cima que a média do mercado subiu, né? Saiu de 118,5 para 119, e a gente tem o Vino11 aqui caindo, saiu de 95,9 lá em maio de 2023 para 87,9, né? A média dos contratos típicos por metro quadrado. Então o fundo ele vem diminuindo ali o valor que ele recebe por metro quadrado do fundo, seja pela localização dos imóveis, seja pela gestão, seja por vários fatores. A realidade é que o preço vem diminuindo. Pegando aqui o histórico de distribuição do fundo, a gente nota que em março de 2024, né, alguns meses atrás, ele subiu bastante aqui o resultado acumulado dele, porque ele vendeu o imóvel que ele tinha, então ele fez dinheiro para continuar distribuindo um resultado que ele vem distribuindo, mas a gente nota aqui também que o guidance de projeção dele gira em torno aí de 7 centavos a 5 centavos, e ele já chegou a pagar 6 centavos aqui recorrentemente por muito tempo. Então a expectativa é que o aluguel diminua ainda mais antes de sair o impacto real dessa inadimplência nesse fundo. Muita gente critica demais o Vino11 porque o fundo vem sofrendo muito, com mais de 30% de alavancagem aí, porque recentemente ele colocou muito dinheiro para comprar um imóvel, todo mundo sabe aí que é o imóvel da Globo, e agora o fundo vem aí pagando a conta e o cotista recebendo cada vez menos rendimento. A gente nota aqui que as obrigações do fundo são bem pesadas aqui pelo valor de patrimônio que ele tem, né? Pouco mais aí de 1,2 bilhões, mas que também tem uma dívida aí muito alta, o que faz o fundo acumular cada vez mais dívidas e perder cada vez mais atratividade. Pegando aqui a cotação do Vino, ele já chegou a ser cotado aqui lá em 2021 a R$ 9,45. Hoje uma cota dele está custando aí R$ 6,79. É verdade também que os fundos de lajes corporativas estão sofrendo bastante e vão continuar sofrendo com uma taxa de juros mais alta. Só que no caso do Vino11 aqui, quem acompanha o fundo sabe que eles se alavancaram demais para conseguir comprar o imóvel. Eles só conseguiram colocar dinheiro no caixa recentemente porque eles venderam um imóvel que muita gente julgava ser um imóvel muito bom. Então não necessariamente o fundo vender um imóvel, colocar dinheiro no bolso e distribuir um bom rendimento para o cotista é 100% viável, porque quando ele vende um imóvel, ele tem que distribuir 95% dos ganhos em forma de rendimento. Então depois, no médio e longo prazo, ele vai perder a receita recorrente daquele imóvel. Então nem sempre o fundo vender um imóvel só para pagar um rendimento é algo positivo, o que na minha visão não é algo positivo no caso do Vino11. Se você é investidor cotista de Vino11, comenta aqui sua opinião. Outro fundo também que foi penalizado aqui por esse calote da WeWork foi o Sari11, também é um fundo de lajes corporativas, é um fundo misto, tem um pouquinho de cada coisa ali, uma cota gira em torno de R$ 42,25, pagou 11,64 de yield, VP de 0,48, como eu comento com vocês, quando a gente olha um VP muito baixo assim, já pode perceber que tem algum problema grave no fundo, porque o mercado também não é tão irracional assim a ponto de não querer pagar nem metade do valor patrimonial do fundo, então algum problema tem. Tem uma liquidez diária aí próxima de 1 milhão e caiu muito, mais de 26% aí nos últimos 12 meses. A gente pega aqui o relatório do Sari11 e aqui não vem muito especificado de onde vem a receita da WeWork, mas ela faz parte aqui de um conglomerado que nota 46,3% da receita do fundo. Então ela tá aqui, né, a WeWork, e aqui tá o gráfico mostrando aqui a participação de cada ativo. O Sari11 é um fundo híbrido, tem uma vacância aqui controlada de 8,35, cobra uma taxa de 1,25, pagou 30 centavos por cota no último rendimento. Eles têm 4 imóveis na cidade de São Paulo, sendo um galpão logístico ali na cidade de Barueri. Quem faz a gestão do Sari11 é o Santander, e eles já soltaram uma nota esclarecendo que se essa inadimplência realmente se confirmar, o impacto nos rendimentos do fundo é de 5 centavos por cota. Um outro fundo impactado foi o TRNT11, o fundo Torre Norte, uma cota dele de em torno de R$ 111, pagou um yield bem pequeno de 2,91, PVP de 0,55, uma liquidez diária aí menos de 10 mil, então a gente já nota que é um fundo bem pequeno, tem menos de 630 cotistas e uma vacância muito alta aí com mais de 40% de vacância. Dando uma olhadinha no relatório gerencial, eu percebi alguns pontos que servem de atenção para você quando você vai analisar um fundo. Primeiro que ele só tem uma torre, né? Só tem um prédio aqui que fica em São Paulo, a Torre Norte, que tem uma área bruta locável aí de mais de 61 mil metros quadrados. Só que olha só, dando uma olhadinha no relatório que eu encontrei. Ao término do mês de maio, o fundo detinha contratos de locação com uma receita potencial de 1,44 centavos por cota. Então ia pagar um rendimento muito bom. Porém, com os custos de vacância impactaram negativamente o fundo em 61 centavos por cota. Além disso, houve impacto negativo de 14 centavos por cota devido às carências e descontos que o fundo dá.
e 18 centavos por cota devido à inadimplência. Em compensação, outros recebimentos impactam a receita positivamente em 9 centavos. A verdade é que é um fundo pequeno, é um fundo monoativo, né? Só tem um ativo, e o fundo poderia pagar R$ 1,44, mas pagou quanto aqui? 7 centavos por cota. Então, olha só o que pode acontecer com um fundo que só tem uma torre. Primeiro, o fundo está explodindo a vacância aqui em 40%. Vacância são os espaços vazios dentro do imóvel. Se você tem 40% de vacância, você tem 40% a menos de receita entrando no fundo. O fundo só tem uma torre, não tem da onde ele pegar mais receita, porque não tem inquilino. O fundo poderia pagar um rendimento melhor? Poderia, mas aí descontou aqui 61 centavos que veio dessa vacância, mais 14 centavos devido às carências e descontos, né? O fundo também ele precisa ali fazer alguma coisa para não perder os inquilinos que já tem, então acaba dando descontos ali para alguns inquilinos para se manter ali no prédio, e também teve impacto aqui de 18 centavos por cota devido à inadimplência. Então até os inquilinos que estão lá, cara, tá tendo desconto, tá tendo dor de cabeça, alguns estão deixando de pagar. Imagina agora com essa inadimplência da WeWork para onde que vai esse fundo. Aqui fica um ponto de atenção para você que às vezes só olha preço da cota dividendo. É lógico que aqui a gente já olha, o preço tá caro, o dividendo tá pouco, o PVP tá muito barato. Só que tem muita gente que olha o PVP e já pensa, caramba, um PVP de 0,55 quer dizer que o fundo tá com desconto? Às vezes compra o fundo e não sabe que tá comprando uma bomba. Um fundo monoativo com 40% de vacância, com muitos problemas aí para serem resolvidos. Então esse fundo aqui também no próximo relatório com certeza vai passar para frente aí como que ficou a inadimplência da WeWork. Outro fundo que foi muito impactado, um fundo um pouquinho maior aqui agora, o RCRB11, um fundo da Rio Bravo. Uma cota dele gira em torno de R$ 137, pagou 7,45% de yield, VP de 0,67, liquidez diária aí um pouco mais de R$600 mil. Esse fundo é um fundo um pouquinho maior, tem mais de 35 mil cotistas, tem uma vacância controlada de 1,80, pagou 93 centavos por cota no último rendimento. Um fundo também aí de lajes corporativas, que tem imóveis tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Tem 7 imóveis em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. E um dos problemas aqui desse fundo que foi muito atingido é que, pegando o relatório gerencial do fundo, 19% do portfólio do fundo fica em coworking, sendo que 9,5%, quase 10% da receita do coworking vem da WeWork. Então é um fundo que tem uma fatia representativa aí na WeWork. A gestão espera um impacto de até 11 centavos por cota nos próximos rendimentos. E o último fundo da nossa lista que sofreu com a inadimplência foi o VGRI, um fundo híbrido da Valora, que uma cota gira em torno de R$ 9,67, pagou 5,88 de yield, VP de 1,01, pouco mais aí de R$200 mil de liquidez diária. Um fundo pequeno, ainda começou recentemente na bolsa, pouco mais aí de 1.700 cotistas, pagou 15 centavos no último rendimento. Só que muita gente que assistiu o vídeo que eu fiz sobre conflitos de interesses entre VGHF11, lembra que eu comentei aqui o VGRI, que também é um fundo da mesma gestão. Quem faz a gestão do VGHF11 é a Valora, é o hedge fund deles, e o VGRI é o fundo híbrido. E olhando aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. O VGRI, ele tem 6 imóveis espalhados aí por São Paulo, sendo que um imóvel classe A aqui, ali na Paulista, também um imóvel muito bom, 26% desse imóvel é alocado para WeWork. Então, a receita desse imóvel, a WeWork é bem representativa. Porém, dá só uma olhada aqui, você vai entender rapidamente o que eu tô querendo comentar com vocês. Quando a gente pega esse fundo, olha só a composição do patrimônio desse fundo. Ele tem aqui em ativos mais de 956 milhões, então quase 1 bilhão aí de patrimônio, sendo que 663 milhões são passivos, ou seja, o fundo tem uma alavancagem de mais de 60%, 66,21%. Então o fundo ele começou recentemente na bolsa, é um fundo da Valora. E lá o VGHF11 pegou dinheiro dos cotistas da Valora para investir nesse fundo que tem hoje, começou aí com 66% de alavancagem. Sendo que esse fundo agora, além da alavancagem, ele também tem a inadimplência da WeWork. E lá naquele vídeo, quem assistiu lembra, eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo. Eu tinha comentado, falei, cara, se a gente pegar aqui o relatório do VGHF11 e olhar aqui a carteira de CRIs dele, olha só qual é a maior exposição que o VGHF11 tem em CRIs. O CRI mezanino. Eles investiram aqui 48 milhões, né? Mais de 48 milhões, cobrindo aí 3,20% do PL da carteira de CRIs. E a gente pega aqui a carteira de FIIs também, olha só a maior parte que eles têm na carteira de fundos imobiliários. Eles pegaram o dinheiro dos cotistas do VGHF11 e compraram aqui também 59 milhões de reais, que é correspondente aí a 3,96% do PL do fundo. Então, olha isso aqui que eu tô comentando com vocês e presta bem atenção que você vai entender o conflito de interesse. A gente tem aqui dois ativos.
um CRI e cotas de FII, que corresponde a mais ou menos aí 7% do PL do VGHF11. O VGHF11 é um fundo base 10, um hedge fund, ele pode investir em várias coisas aí. Quando a gente pensa em um fundo hedge fund que ele tem dinheiro na mão e ele pode alocar esse recurso nas melhores opções, faz sentido o fundo pegar esse dinheiro e alocar no VGRI, que é um fundo recente na bolsa, um fundo que está aí com mais de 66% de alavancagem e agora também vai sofrer aí com uma inadimplência que, dentre uma das torres que ele tem aqui, come 26% da receita do fundo. A gente não sabe ainda como que vai ser o impacto direto no VGRI, mas a receita da WeWork corresponde a 5,8% da receita que o fundo tem total. Então isso aqui com certeza vai ter um impacto muito negativo no rendimento do VGRI. E quando a gente pensa em um hedge fund gestoriado pela Valora, que tem dinheiro na mão e pode alocar os recursos em vários outros fundos que estão tendo uma boa performance, ou a gente olhando para o mercado aí tem vários fundos com uma cota muito descontada, faz sentido mesmo pegar o dinheiro dos cotistas de um fundo e colocar nas cotas de um outro fundo que tem uma alavancagem muito alta e agora está sofrendo com inadimplência? Na minha visão não faz, mas fica aí a minha questão para vocês. Comenta aqui o que você acha. Se você acha que isso faz ou não faz sentido. Eu falei disso no outro vídeo, depois eu vou deixar para vocês aqui, para vocês analisarem e tirarem suas conclusões. Então esses foram os 5 fundos imobiliários impactados por esse calote da WeWork. Mas o que a gente pode tirar dessa situação como aprendizado? Primeiro ponto é que fundos com poucos ou um único imóvel só são fundos que com qualquer inadimplência, qualquer coisinha que sai fora de contexto, sofrem muito, porque a receita depende única e exclusivamente de um único imóvel. Então se tem um imóvel que 10% do imóvel está sendo alugado para uma empresa e essa empresa tem problema, o fundo recebe menos 10% de receita, que impacta diretamente no rendimento que ele distribui. Então o primeiro ponto é, toda vez que a gente for analisar um fundo imobiliário, a gente buscar por fundos imobiliários que, primeiro, tem bons imóveis em boas localizações e também não são monoativos. Tem mais de um imóvel, tem 5, tem 6, tem 15, tem 20. Hoje tem fundos imobiliários aí que tem mais de 20 imóveis. É muito fundo bom e você não precisa ficar batendo cabeça aí com um fundo monoativo, que qualquer deslize vai dar problema e dar dor de cabeça para você. Segundo ponto, o que a gente viu ali no VINO11, fundos com uma alavancagem muito alta, primeiro que eles sofrem muito porque o fundo está endividado, ou ele precisa emitir novas cotas, ou ele precisa vender ativos que ele tem para ele conseguir segurar um bom rendimento. E ainda assim, ele vendeu um imóvel para ele continuar distribuindo um bom rendimento, a médio e longo prazo não significa que isso é um ponto positivo, porque ele se desfaz do ativo que ele tem. O que dá dinheiro para o fundo é o imóvel que ele tem. Se ele vende o imóvel, beleza, ele pode distribuir um bom rendimento aí por um tempo, mas ele perdeu aquele ativo e, por consequência, ele tem um imóvel a menos no portfólio, o que traz uma receita cada vez menor para o fundo. Então, toda vez que você for analisar um fundo imobiliário, analise a quantidade de imóveis, os inquilinos, a concentração que ele tem em cada um e também a alavancagem, para você não acabar investindo em um fundo muito endividado, o que por consequência acaba pagando um retorno cada vez menor para você. E o terceiro ponto é cuidado com o efeito manada. Muita gente investiu em VINO11 porque virou base 10, muita gente investiu em vários outros fundos que eu também nem citei aqui nesse vídeo, porque pagaram um bom rendimento, porque as cotas estavam baratas, porque tinha fundo que estava sendo lançado e estava na boca do povo. E aí, quando o fundo passa por uma inadimplência, toma um calote, é que a gente nota o tamanho do prejuízo. Então você não pode nem ser de um extremo nem do outro. Muita gente olha esse tipo de inadimplência e pensa, nossa, eu vou vender as cotas, eu vou me desfazer de tudo porque o fundo está inadimplente, não compensa mais investir. E nem sempre é essa situação que acontece. Na maioria das vezes, a oportunidade de você comprar barato está nos momentos de crise. Só que aí você precisa saber analisar para entender se aquilo ali é uma crise que está instalada dentro do fundo ou se é só uma situação ou outra que o fundo está resolvendo aquela inadimplência, daqui a pouco ele resolve, coloca um bom inquilino ali e continua pagando os rendimentos. Ou o outro extremo, você comprar um fundo imobiliário só porque você viu um vídeo, só porque você viu alguém falando. Toda vez que você investe sem conhecimento, você está correndo todos esses riscos que eu mencionei para você. Por isso vou reforçar mais uma vez o meu convite. Dia 8 e 9 de julho agora, 7h30 da noite, vou fazer 2 aulas ao vivo aqui no YouTube. É só você entrar no link aqui da descrição, pegar o material de apoio para você estar junto comigo na aula O Novo Ciclo dos FIIs. Lá a gente vai detalhar muito sobre relatório, sobre análise, sobre montagem de carteira. Eu vou ensinar você a não cair nessas armadilhas comprando um fundo imobiliário ruim que vai te dar mais dor de cabeça do que dinheiro no bolso. Pra gente finalizar, comenta aqui embaixo. Você tem alguma cota desses fundos imobiliários aqui? Você vai vender? Você tá comprando mais ou você tá segurando para ver o que vai acontecer com esses fundos? Comenta aqui o que você tá fazendo e se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto.